Este é o segundo vídeo de uma série com o tema Ensino Coletivo de Cordas. Meu nome é Susan Agar e neste vídeo eu falarei sobre métodos musicais. Agora que você já sabe organizar a sua sala para uma aula coletiva, você precisa decidir qual método usará para ensinar os seus alunos. Método nada mais é do que a forma de fazer alguma coisa. No nosso caso, a forma de ensinar. O que é que eu vou ensinar primeiro? Em que ordem eu devo apresentar os conteúdos? Que habilidades devem ser ensinadas primeiro? O que é que faz sentido nesse processo de aprendizagem? Antes de nós, muitos professores já pensaram nisso e desenvolveram a sua própria forma de ensinar. Também escreveram em livros as sequências lógicas para que o aprendizado aconteça. No meio musical, quando falamos métodos, nos referimos a esses livros que têm esses conteúdos na ordem necessária para o aprendizado eficiente. Entretanto, só ter o livro não é suficiente para se dar uma boa aula. É preciso usar bem esses conteúdos. Também é possível combinar livros diferentes para fazer um bom ensino. A criatividade sempre é importante. Existem vários métodos de iniciação no violino. Eu gostaria de me deter no método Suzuki. Os livros do método Suzuki são muito utilizados em projetos sociais. O violinista Shinichi Suzuki desenvolveu a sua forma de ensinar e colocou num livro a sequência do repertório em ordem crescente de dificuldade. Anos depois, também foi criado um livro para viola, para o violoncelo e para o contrabaixo. Todos eles com a intenção de serem usados com a mesma metodologia que foi usada para os violinos. Mas que metodologia é essa? A ideia de Suzuki era que as crianças aprendessem a tocar um instrumento seguindo o mesmo método com que aprenderam a falar. Primeiro, a criança escuta. Depois, ela começa a imitar aqueles sons. Depois, ela repete muitas vezes até conseguir falar. E então, fala fluentemente. Só após falar fluentemente é que ela aprende a ler e escrever. Seguindo essa lógica, todo aluno iniciante pelo método Suzuki deveria aprender as primeiras lições de ouvido. Para isso, ele é incentivado a escutar as gravações com todas as peças e imitar o professor. Este método é bem atraente porque ele propõe um desenvolvimento técnico no instrumento através de canções e de peças musicais. Ele não se detém tanto a exercícios. Então, desde o começo, o aluno tem músicas para apresentar. Suzuki encontrou uma forma eficiente de ensinar a tocar um instrumento musical. Se o aluno não está preocupado em ler uma partitura, em decifrar o que está naquela página, ele poderá se concentrar muito melhor em tocar o instrumento e se desenvolverá mais rápido. Os livros para instrumentos de cordas no método Suzuki têm um repertório em comum. A primeira peça chama-se Variações de Brilha, Brilha, Estrelinha. Os ritmos usados nessas variações são complexos do ponto de vista de leitura musical. Como a proposta é tocar de ouvido, esses ritmos funcionam muito bem. A vantagem de se começar com ritmos rápidos é que o aluno usará pouco arco, e isso facilitará o domínio da técnica de arco. Também é mais fácil para o iniciante produzir um som de qualidade e manter uma boa postura da mão direita,
Se eu estivesse tocando notas longas, isto seria mais difícil. Com o objetivo de facilitar o aprendizado desses ritmos, associa-se a eles algumas palavras. Essas palavras podem ser cantadas ou faladas e identificam cada célula rítmica. Nas diversas regiões do Brasil, são usadas palavras diferentes. Por exemplo, a variação A, eu gosto de falar chocolate doce. Em alguns lugares se fala chocolate quente, laranjada doce, mas soará assim: chocolate doce. Para a variação B, eu gosto de usar doce bem. Alguns usam desce e sobe, entre outros. E vai soar assim: doce bem, doce bem. Para a variação C, eu gosto de usar Joãozinho. Alguns usam trenzinho rápido, pão queijo, pão queijo. Vai soar assim: Joãozinho, Joãozinho. Para a variação D, eu gosto de usar Mônica. Alguns podem usar lâmpada mágica, entre outros. E vai soar assim: Mônica, Mônica. Para a variação E, eu gosto de usar chocolate saboroso. Alguns usam chocolate, chocolate ou todos tocam violino. Mas vai soar assim: chocolate saboroso. Em todos esses ritmos, nós, desde o início, devemos buscar qualidade de som, trabalhar diferentes velocidades no arco e preocupar-se com a divisão de arco. Vou pegar o meu violino para demonstrar um pouco para vocês. Alguns professores de violino ensinam esses ritmos começando do meio do arco. Uma outra opção seria começar mais ou menos do ponto de equilíbrio. Eu prefiro começar daqui, do ponto de equilíbrio. Temos então a variação A. Aqui nós já temos uma divisão de arco, em que começamos pequeno e nas colcheias fazemos maior. Também por ser estacado. Nessas colcheias precisamos puxar e empurrar o arco de forma rápida, para que não fique assim. E sim, na variação B, também teremos o staccato, que será assim. E para cima. Na variação C, teremos assim. Aqui nós temos também a preocupação com a divisão de arco. Na variação D, nesta variação as notas são legato. Na variação E, após trabalhar bem esses ritmos nas cordas soltas, nós poderemos incorporá-las com alguns exercícios com os dedos, para depois evoluir para a música. Algumas coisas ainda precisam ser esclarecidas e existe uma pergunta importante a ser feita. Afinal, o método Suzuki é um método de ensino coletivo? Shinichi Suzuki pensou no seu método para ser aplicado em aulas individuais e com a presença dos pais das crianças. As aulas em grupo também são parte do método, mas com o objetivo de reforçar o que foi ensinado nas aulas individuais, fazer revisão das músicas e aprender a tocar em grupo.
Apesar de não ter sido pensado como um método de ensino coletivo, o método Suzuki pode funcionar muito bem dessa forma. Se o professor sabe os pontos importantes de cada peça, ele pode guiar os alunos para que todos aprendam juntos. Uma outra pergunta importante seria: eu posso usar o método Suzuki para aulas coletivas, tanto em turmas homogêneas quanto heterogêneas? Eu diria que sim. Para turmas homogêneas, isso é uma tarefa fácil, já que todos utilizarão o mesmo livro. Em turmas heterogêneas, podemos utilizar o repertório em comum que há entre os instrumentos. Os violinos precisarão tocar uma quinta abaixo. Esta é uma boa oportunidade para já falar em transposição. Também é possível fazer uso da segunda voz. Assim, os instrumentos não precisarão transpor e aprenderão algo novo. As peças que não são comuns a todos podem ser tocadas pelo grupo que as tem no repertório, enquanto os outros observam algo específico que o professor pediu. Esta foi uma rápida explicação sobre o método Suzuki. Continuaremos no próximo vídeo a falar sobre métodos musicais, mas falando sobre métodos de orquestra. Até lá!